Olá e seja bem-vindo a essa aula. Agora a gente vai criar tabelas para o nosso sistema ou para o nosso site. Isso é um tipo de tag que você também vai utilizar muito mesmo, porque tabelas são usadas em todos os sistemas, todos os sites, tudo vai utilizar tabela, tudo bem? Não para montar especificamente o seu layout como era feito antigamente. Antigamente o pessoal fazia o site dentro de tabelas, mas hoje não. Tabelas são utilizadas quando você precisa realmente criar uma tabela para mostrar uma sequência de dados, tudo bem? Então vamos lá. Para criar nossa tabela, você vai utilizar a tag table, tá? Então você abre e você fecha ela. Aqui está criada a nossa tabela inicialmente. Tem alguns parâmetros que você pode inserir aqui para ficar mais bonitinho a sua tabela, até para você visualizar melhor. Um deles, por exemplo, é a largura da nossa tabela. Vamos inserir que a nossa tabela vai ter 500 de largura, por exemplo. Tá? E o segundo item é a borda da nossa tabela. Para a gente visualizar melhor, eu vou botar uma border, que é borda, de 1 pixel. Tudo bem? Então vamos lá, executar e ver o que é que vai acontecer. Como a nossa tabela não tem nada, ele vai aparecer só um traço. Mas a gente já viu que está funcionando. Tudo bem? Então, dentro da nossa tabela agora, a gente vai inserir linhas e colunas. E como é que funciona essa lógica de inserir linhas e colunas no código? É igual lá no Excel, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero uma tabela com 2 linhas e 3 colunas, por exemplo, como é que eu faço? Primeiro eu adiciono as linhas e dentro de cada linha eu adiciono as minhas colunas, tá? Então, por exemplo, para inserir uma linha, você vai botar TR. TR. Dentro da minha linha, você vai inserir as colunas, que as colunas você vai botar TD. Tá bom? Então aqui eu inseri uma coluna, vamos inserir outra e outra coluna. Então essa minha tabela, ela tem uma linha e 3 colunas. Tá? Então vamos botar aqui, por exemplo, nome, idade e cidade. Por exemplo. Tá? Vamos salvar e executar aqui. Então eu tenho uma linha só, como você pode ver, e 3 colunas, nome, idade e cidade. Tá bom? Então, como é que a gente faz agora para inserir mais linhas? A gente põe mais uma tag tr. Dentro dela, a gente põe a nossa tag td. No caso, a gente tem que acompanhar o ritmo aqui do processo. Então, se eu inserir 3 colunas na minha primeira linha, eu tenho que inserir 3 colunas na minha segunda linha. Ou então eu compenso e eu vou te ensinar como compensar mais na frente, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, Boniek, idade 90 e cidade Campina Grande. Salvei e vamos executar. Tá vendo? Eu tenho aqui 2 linhas agora e 3 colunas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero agora diminuir o tamanho, minha coluna de idade está muito grande, eu não preciso desse espaço inteiro. E minha cidade também, por sinal, né? Então, como é que eu diminuo isso daqui? Eu venho aqui na minha idade e eu ponho uma largura nela. Então, vamos supor que eu vou botar 60 de largura. Vamos executar. E você viu que eu apliquei em uma coluna só, mas ele aplicou em todas as colunas, porque já que é uma tabela, ele tem que ficar assimétrico as coisas, né? Então, eu ponho aqui, simétrico, aliás, desculpa. Então, eu ponho aqui uma largura, ele vai aplicar automaticamente a largura nas outras linhas dessa coluna. Tudo bem? Então, beleza. Vamos diminuir agora também a minha cidade, que está muito grande. E agora, vamos inserir uma largura na minha cidade. Como é que eu faço isso? Vamos supor que eu queira botar aqui agora minha largura. Então, eu quero botar largura igual a 100, por exemplo. Tá? Vamos salvar e, olha lá, cidade ficou com a largura menorzinha. Tá bom? Como ficou? Acho que ficou pequena demais, então vamos botar 150.
Pronto, agora melhorou. Enfim, você percebe que ó, em uma hora eu apliquei na primeira linha, na primeira coluna aqui, o 60, e outra hora eu apliquei na segunda coluna. Claro que isso não é uma boa prática, mas eu estou fazendo para exemplificar para você. Eu mudei a largura aqui em Campina Grande, mas ele mudou também o de cidade, porque ele muda, enfim, a coluna inteira, tá bom? E aí o nome compensou para preencher todos os 500 pixels que eu especifiquei, tudo bem? Então vamos lá. Basicamente, assim que você cria tabelas. Então vamos agora complicar um pouquinho mais a nossa tabela. Vamos botar uma terceira linha, só que essa terceira linha ela só vai ter duas colunas. Como é que vai funcionar esse processo? Como eu te falei, quando você cria a primeira linha, ele vai pegar ela como referencial para todas as outras. Então, se você botou 3 colunas na primeira linha, você tem que obrigatoriamente usar as 3 colunas em todas as outras linhas posteriores. Se eu fizer assim, por exemplo, teste e 100, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Ele vai funcionar, vai aparecer, mas vai ficar com um buraco aqui. Tudo bem? Isso não é ideal para a gente fazer. Então, qual é a solução? A gente tem duas soluções, na verdade. Se nessa linha eu só preciso especificar duas informações, uma das opções é eu simplesmente botar uma linha sem nada. E aí ele preenche, fica tudo maravilhoso. Só que tem uma outra opção. Eu posso juntar essas duas colunas. Como eu faço lá no meu Word, no meu Excel, eu junto as colunas, né? Eu mesclo as colunas. Para isso, eu não vou inserir ela aqui e eu vou inserir um atributo nessa última, especificando que ela vale por duas colunas. Tá bom? Como é que eu faço isso? CoSpan. Esse atributinho aqui. E aí eu especifico que essa coluna vai valer por duas. E quando eu atualizar aqui, ó, ele juntou. Tá bom? Então aqui eu tenho uma coluna e aqui eu tenho outra que está mesclada. Consegue entender? Então, assim que você mescla colunas. Tudo bem? Então, para não complicar, vamos parar por aqui. Você já aprendeu a criar a sua tabela inteira. Você já aprendeu como mesclar colunas para ficar mais fácil a distribuição de alguns tipos de informações. Como, por exemplo, você tem uma tabela que tem produto, preço, quantidade e preço. Vamos fazer na prática aqui agora, que aí você já aprende. Produto, quantidade e preço. E aí eu tenho o produto pedra, que eu comprei 2 delas e o preço dela é R$150. Tá bom? Então eu tenho o meu produto, quantidade e preço, pedra, quantidade e R$100, tá bom? Vamos inserir um outro produto para exemplificar melhor ainda. Papel. Comprei 2 também e é R$100. Certo? Então eu tenho 2 produtos aqui agora. E nesse tipo de ocasião, o ideal, por exemplo, numa loja virtual, o ideal é que na última coluna, na última linha, aliás, você ponha o subtotal daquela soma, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Basicamente a gente tem que unificar essa coluna com essa, porque a gente só vai precisar da última, né? Para o subtotal. Então essa coluna com essa a gente vai unir e vai ficar o nome subtotal, por exemplo. E a última, a soma dos preços. Então vamos lá. Subtotal, a gente só vai precisar de duas colunas, né? 150 com 100 dá 250. Então, não é aqui que a gente vai inserir. Então, se eu fizer isso, somente isso, olha como vai ficar. Subtotal aqui e o 250 aqui. O que não fica certo, né? Porque ele tem que ficar abaixo do preço. Então, para isso, eu vou mesclar essa coluna com essa coluna aqui. Para fazer isso, eu venho aqui nela e ponho CoSpan 2. E olha só o que vai acontecer. Tá vendo? Eu mesclei essas duas e eu estou usando essa daqui agora. Certo?
Então, só para a gente organizar um pouco mais esse nosso carrinho aqui, por exemplo, vamos pegar esse nome subtotal e botar ele alinhado aqui à esquerda. Como que a gente faz isso? Com um atributo chamado align. E aí eu ponho right, que significa direita. Salvo e o meu subtotal agora está desse lado. Tudo bem? Eu posso fazer isso com qualquer coluna. Então, por exemplo, vamos botar essa de quantidade no meio, centralizado o nomezinho. Eu venho aqui em QT, align, center. Beleza? E aí já fica no centro aqui. E por padrão ele vem como left, que é esse aqui. Se eu botar left, ele não vai sofrer nenhuma alteração porque já está alinhado à esquerda. Tudo bem? Então, basicamente, a gente acabou de criar a nossa tabela. Como é que a gente faz agora para colorir o fundo dessa tabela? Por exemplo, aqui eu quero que essa primeira linha aqui ela fique colorida para diferenciar o que é o cabeçalho da tabela e o que são os produtos de verdade, né? Então, vamos lá. Para isso, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso colorir uma coluna em específico ou eu posso colorir a linha inteira. Vamos colorir primeiro a linha inteira para fazer o que a gente quer fazer, né? A gente vem aqui no meu TR, que é a minha linha, e a gente põe um BG Color, ou seja, Background Color, ou cor de fundo, basicamente, né? E vamos botar aqui uma cor levezinha, você põe em hexadecimal essa cor, tá bom? Eu posso até fazer uma aula depois só sobre hexadecimal, mas por enquanto, como a gente está na aula sobre tabela, 999999. Isso daqui é uma cor, tudo bem? Que é esse cinza aqui, tá? Então vamos botar também essa cor nesse subtotal, que aí já fica certinho. Então vamos copiar aqui e vamos colar na última linha. BG cola. Olha só. Beleza? Então aqui a gente já consegue diferenciar o que aqui é o cabeçalho do nosso sistema, o que é que são os itens do meu carrinho, né? E o que é o rodapé do meu carrinho de compras que mostra o meu subtotal, por exemplo. Tá? Eu posso inserir imagens, eu posso inserir código, eu posso inserir o que eu quiser dentro da minha tabela, tá? Então, por exemplo, vamos inserir antes do produto uma nova coluna. Como eu inseri uma na primeira, eu tenho que inserir nos outros lugares também, tá? Então aqui a gente vai chamar de imagem. Salvar. Vamos botar aqui nas outras linhas. Tá? E tá aqui a minha imagem. No caso aqui, eu não preciso dessa na minha última linha, então eu vou mesclar essas duas também, né? Então, como é que eu faço para fazer essa mesclagem? Tirar aqui. Eu vou copiar, tirar esse carinha daqui e eu vou botar agora na primeira coluna, que é a que vai começar a mesclagem, e eu ponho CoSpan 3, porque agora ele vai mesclar com 3 colunas. E ó, na verdade são duas, né? Não, são duas mesmo, desculpa. Olha lá. Não, na verdade são 3 mesmo. Porque eu não vou criar uma nova aqui. Eu vou usar a minha do subtotal. Eu criei uma de besta aqui, né? Na verdade. Então eu ponho CoSpan 3. Isso, agora sim tá certo. Beleza? E olha só, note que eu inverti a ordem aqui. Não importa a ordem que você põe os parâmetros, os atributos, tudo bem? Eu posso botar o align aqui, eu posso botar ele depois, desde que os meus atributos estejam antes do fechamento da minha tag, tá? Eu abri ela aqui e antes de eu fechar a primeira, eu tenho que botar os meus parâmetros. Tudo bem? Então, beleza. Vamos ver como é que tá a nossa aqui. E vamos botar agora uma imagenzinha aqui, só para complementar a nossa tabela. Então, vamos lá. IMG, SRC,
E vamos fechar a nossa tabela. Vamos botar uma largura padrão pequenininha, só para exemplificar, né? 50. E vamos botar aquela imagem padrão do Google, né? Google.jpg. Vou copiar a minha imagem e vou colar aqui no segundo item também. E, olha lá, tá aqui a minha imagem do meu produto. Tudo bem? Então a gente acabou de criar uma tabela bem até complexa, né? Cheia de colunas e linhas e colunas mescladas com outras e imagens, enfim, com cores e tudo mais. Se você quiser, por exemplo, colorir uma única coluna, em vez de você botar o bgcolor na linha, você põe na coluna específica que você quer colorir. Tudo bem? Então, basicamente, assim que você faz e que você trabalha com tabelas, tudo bem? Se você achou meio complicada, porque realmente são muitas tags, muitas coisas, e o ideal é que você reassista essa aula quantas vezes forem necessárias para você entender como é que funcionam as tabelas, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula.